Bom, como combinado, fica aqui mais uma aula revisional, que vai abordar um pouquinho os princípios que nós usamos na citogenética clínica para que a gente possa fazer um bom diagnóstico, uma boa análise genômica com base nas alterações cromossômicas que podem ocorrer. Lembrando que toda alteração cromossômica ela pode ser dividida em dois conceitos, né? As estruturais e as numéricas. Com base naquela nomenclatura de relacionar o cromossomo em relação à posição do centrômero, o braço inferior, que é o Q, braço superior, que é o P, a citogenética ela vai trabalhar com as alterações numéricas, que podem ser poliploidias ou aneuploidias. Então, a gente precisa lembrar que a alteração no número N para mais ou para menos tem uma relação direta com o aborto, com a fertilidade. Isso pode ser tanto por causas masculinas ou femininas. As alterações numéricas, quando variam um a mais ou um a menos, elas são aneuploidias, ou seja, quando essas alterações elas não estão em todos os lotes cromossômicos. As alterações estruturais, elas podem ser do tipo deleções, duplicações, os isocromossomos, que é quando os cromossomos se fundem e os braços resultantes de um cromossomo se funde ao centrômero do outro, inversões, translocações. E no caso dessas alterações estruturais, elas podem ser balanceadas quando elas não alteram a expressão gênica do indivíduo. Ou elas podem ser não balanceadas, no caso translocações, quando, no caso da translocação, um cromossomo perde um gene e esse gene pode se fundir a um outro cromossomo de um outro sítio, alterando assim a regulação de toda uma via regulatória desse gene. E com base nessas alterações numéricas ou estruturais, a consequência disso para o indivíduo são as cromossomopatias, né? Ou seja, as doenças citogenéticas oriundas de alguma dessas alterações. Então a gente tem algumas clássicas, que são aneuploidias, por assim dizer, que é a trissomia do 21, do 18, do 13. Embora nesse caso seja a síndrome clássica, porque muitas vezes uma síndrome de Down ou de Edwards ou de Patal, ela pode não ser uma trissomia, tá? Ela pode ser uma monossomia quando o indivíduo tem um cromossomo 21 fundido ao outro, como já foi apresentado para vocês em sala de aula. Temos a síndrome de Turner, Klinefelter e outras trissomias. Quando que nós, profissionais de saúde, indicamos essas análises citogenéticas como a que vocês viram na primeira aula revisional? É quando há o problema de crescimento e desenvolvimento precoce, quando você exclui fatores exógenos, natimorto e morte neonatal. E aqui tem um cuidado porque uma das condições, um dos achados mais esperados na gestação é o aborto. Mas quando essas condições elas se tornam problemáticas, é quando esses casos se tornam recorrentes, quando se tem problemas de fertilidade, quando se tem um histórico familiar, quando se tem neoplasias e também numa questão de gravidez ou de planejamento familiar. Que se nós, e aí uma crítica, né, vivêssemos num país ideal, essa deveria ser um serviço ofertado para todas as pessoas que gostariam, por exemplo, de saber se há uma alteração estrutural ou numérica, um público que deseja ter uma gravidez saudável, não simplesmente entrevistas dos genitores sem que nenhum exame, algum exame
confirmatório, o diagnóstico seja realizado nesse público. Logo, quando se tem um cariótipo anormal, percebam que a incidência total, né, de abortos no primeiro semestre, ou seja, metade dos casos de gravidez no primeiro trimestre, os abortos ocorrem por uma cariotipagem anormal. Essa probabilidade de a cada 50 gestações uma gerar aborto também está relacionada à idade. Enquanto que um número considerável de cerca de 160 crianças, né, ou nascimentos, né, uma nasce com cariótipo anormal, mas às vezes é uma cariotipagem anormal, por exemplo, uma inversão, que ela é balanceada, mas que talvez os problemas podem ser quando esse nativivo com cariótipo anormal chega na fase adulta e queira ter ter uma prole, né? A porcentagem das anormalidades, boa parte dessas anormalidades elas são numéricas, né? Balanceadas representam ali cerca de 30% desses nativivos e as não balanceadas menos, porque as não balanceadas elas geram efeitos mais drásticos para a pessoa, né? E de acordo com a nomenclatura internacional da citogenética, que é muito comum nos diagnósticos, então quando um profissional de saúde recebe um laudo de uma criança ou de qualquer pessoa, eles são expressos em códigos, né, numa nomenclatura. E cada uma dessas nomenclaturas, elas têm uma definição. Então, por exemplo, a abreviação CEM é centrômero, DEL, deleção, DER, derivativo, DIC, cromossomo dicêntrico, DUP, duplicação, INV, inversão, MAR, cromossomo marcador. Então, a nomenclatura, ela traz o cariótipo, né, do exemplo, por exemplo, 46XX, cariótipo feminino normal enquanto cariótipo, porque às vezes uma técnica de Fish pode determinar que mesmo essa cariotipagem sendo normal numericamente, ela vem apresentar algum problema estrutural. Ou, às vezes, quando eu estou especificando um cromossomo apenas, um número inicial está diretamente ligado ou ao cariótipo ou ao número do cromossomo que está afetado, né? Seguido pelo sexo, seguido por qual problema aconteceu. Então, por exemplo, na deleção 46XX. Então, é uma mulher com cariótipo numericamente, entre aspas, normal, onde ocorreu uma deleção no cromossomo 5. Qual parte do cromossomo 5? No braço inferior, na região ou na banda 13, tá? Então, todas essas definições, elas devem estar muito bem, fazer parte do cotidiano de uma análise citogenética, né? Outras abreviações que também devem ser guardadas são úteis para o diagnóstico citogenético. As anomalias cromossômicas, elas vão gerar problemas na dosagem, e aí nós estamos falando de dosagem a nível de síntese de proteína, o desequilíbrio na dosagem. Elas podem ter um equilíbrio quando elas forem, por exemplo, balanceadas para o indivíduo, mas não possivelmente para a prole, ou elas podem provocar também um desequilíbrio genômico. As anomalias cromossômicas numéricas, elas ocorrem quando foge do número padrão, que é 46XX para mulher, 46XY para homem. Então, toda forma que foge desse padrão, nós dizemos que é heteroploide, tá? E um número exato de cromossomos haploides é chamado de euploide, e qualquer outro aneuploide, tá? Logo, e reforçando esse processo, o cariótipo e genomas desbalanceados em recém-nascidos, eles devem ser
orientados para, no caso de monossomias, que são mais deletérias que as trissomias, porque aqui nós temos um efeito compensador de dose, ou um efeito de que um cromossomo regula a ação do outro, então em dose dupla eu posso sim ter uma expressão normal, enquanto que na ausência eu não teria essa dose satisfatória, né? O fenótipo na aneuploidia parcial ele depende de uma série de fatores, porque não necessariamente as aneuploidias elas podem gerar danos severos, ou seja, incompatíveis com a vida, no caso da trissomia do 21. O risco em casos de inversão depende da localização da inversão, se ela é pericêntrica ou paracêntrica, e aí nós estamos relacionando a inversão em relação à posição do centrômero, e para um cariótipo mosaico envolvendo qualquer anomalia cromossômica, como uma criança com síndrome de Down, que pode, como mosaico, ter 46 cromossomos em boa parte das células e 47 em outras. A gravidade da síndrome ela vai depender justamente de quais células estão em mosaicismo e quais não estão. Tá? A classificação das alterações numéricas, tipo euploides, triploidias e tetraploidias, e as aneuploidias. Então, quando a gente muda o N, a terminação é ploidia. Quando a gente muda somente um número para mais ou a menos, são as somias. Então, essas terminações elas são interessantes para a gente guardar se elas são alterações do tipo euploide ou aneuploide. Tá? Já as alterações estruturais balanceadas, ela tem inversão. Então, a inversão em relação ao centrômero, se não muda, a inversão não mudou o braço cromossômico, ou seja, se eu apenas troquei um gene A e B que estavam no braço P ou no braço Q, e eles se mantiveram no mesmo braço, sem alterar a ordem em relação ao centrômero, nós estamos falando de uma inversão paracêntrica, porque ela está ainda permanecendo na mesma posição, como está representado na figura. Já a inversão pericêntrica é quando, por exemplo, o gene AB, que estão no braço P, eles trocam de posição em relação ao centrômero. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um gene A, B no braço P. E eu tenho um gene C e D no braço Q. O braço P, onde nós temos A e B, perde esses genes nesse braço. E esses genes AB vão para o braço Q. E os genes C e D, que naturalmente estariam no braço P, vão para o braço P. Isso, de certa forma, altera a expressão? Não. Por isso ela é balanceada. Mas essas inversões, independente de ser pericêntrica, paracêntrica, enfim, ou qualquer outra subdivisão, se ela é do tipo translocação recíproca ou robertsoniana, ou ela é uma inserção, varia quando nós estamos analisando a pessoa que possui em relação à prole dela, tá? As não balanceadas, que são não balanceadas por alterar a expressão genética normal, elas são do tipo deleção, duplicação, cromossomos em anel, isocromossomos ou cromossomos dissêntricos. Tudo bem? Então, basicamente, essa é uma aulinha rápida, espero que eu tenha atingido boa parte das dúvidas de vocês. E não esqueçam de revisar o material e os capítulos do livro de citogenética para mais informações. Um abraço e até mais.